abençoe nossas vidas hoje. Talvez você esteja desanimado. Essa semana pode ter tido alguns problemas. Você esteja chateado, você esteja atribulado, vontade de desistir. Mas tem uma pessoa que está te vendo. Jesus Cristo te vê. Ele vê os seus problemas, ele vê suas situações. Para ele tem jeito. Muitas das vezes as adversidades da vida fazem com que nós se afastemos de Deus. E achamos que o quê? Estamos sozinhos nesse mundo. Mas não estamos sozinhos. O próprio Cristo está conosco. Então, o alívio que nós temos hoje é que nós temos um Deus todo-poderoso que está olhando para cada um de nós. Eu achei interessante esse versículo para começar, pode até ser um versículo básico para nós, é 2 Samuel 22, versículo 7. Se o Mateus quiser colocar lá para nós, por favor. 2 Samuel 22, 7. Não é o nosso texto, mas eu achei interessante nós trazermos para nós entendermos. 2 Samuel 22, 7. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e no seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Você não está sozinho. Você tem um Deus todo-poderoso que está vendo suas ações, vendo as suas atitudes, vendo os seus pecados também. Então ele é um Deus com olhos de chama de fogo que está olhando para cada um de nós. O tema da mensagem, Ele te vê, é o nosso tema de hoje. Eu vou trazer duas histórias. Nós vamos transitar em dois textos. João capítulo 1, nós vamos começar. João capítulo 1, nós vamos falar do versículo 45 ao 51. É o início de Jesus ali no seu discipulado. Jesus começou a pegar as pessoas, os homens que estavam ali na Galileia, para ser discípulos. No início ali, se você levar ali no início, tinha quem? André. Ele trouxe o André, que trouxe Simão Pedro. Mas também um pouco abaixo, ali no versículo 45, Filipe trouxe quem? Natanael. Olha o versículo 45, ele diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Enquanto ficamos por aí. Achamos o Messias. Achamos aquele que Moisés dizia nas escrituras, lá achamos aquele homem. Só que se a gente pular um pouquinho, no 46, ele fala o quê? Tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Aí nós vemos lá. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Aí nós paramos novamente aqui. A resposta de Natanael é uma resposta que muitas das vezes nós temos essa resposta dentro de nós. Que é o quê? Amargurada, triste, solitária. E isso não vai fugir porque nós somos cristãos. Os cristãos também vão ser abalados por essa tristeza, por essa amargura, essa decepção. Então, o Natanael ele fala: tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Então ele fala o quê? Incredulidade inicial. Ele tem uma incredulidade. Ele fala: nossa, mas tem alguma coisa boa que vem de lá? Então, quem nunca teve o quê? A fé abalada nas adversidades da vida? Eu, você. Essa semana pode ter sido uma semana muito difícil para alguém aqui, ou pode ter sido uma semana boa. Mas quem não sofre as adversidades da vida? Só Cristo sabia o que o coração de Natanael tinha. Nós não sabemos o que é, mas Jesus Cristo sabia. A vida é o que? Elas apresentam situações que fazem questionar tudo aquilo que acreditamos.
questionar: será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que Jesus é o caminho? Jesus é o caminho. Caminho, a verdade e a vida. E quem nos encontra nesse caminho? Jesus. Nós estamos seguindo o nosso caminho da nossa vida cristã e Jesus Cristo, Ele está nesse caminho. Ele é o caminho. Então nós estamos no caminho certo, mas isso não significa que nós vamos ter uma vida maravilhosa, fantástica. Os problemas do ser humano afetam também os cristãos. A depressão, a solidão, a angústia, ela está no ser humano. Jesus Cristo, Ele vê. No versículo 48, coloca para nós lá 48, olha lá. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Antes de chamá-lo, eu já tinha visto você aonde? Debaixo da figueira. Antes de clamar a Jesus, Jesus já viu onde você está. A situação que você está. Então, Jesus vê quem? Vê ele debaixo da figueira antes de ser chamado pelo seu irmão, Felipe. Jesus não te conhece? Jesus te conhece, Ele te vê. Aquele local, a árvore, era um local de incredulidade que ele tinha. Ele seguiu o caminho que ele seguia. Mas naquele momento, ele parou. Ele desacreditou que Jesus era o caminho. Ele parou. Com certeza ali ele chorou, com certeza ali ele clamou: Senhor, o que está acontecendo comigo? Pode ser o que aconteceu com você, uma situação que você está tendo hoje. Jesus, eu não vejo saída. Jesus, eu não consigo enxergar. Só o Senhor consegue ver. Ele está te vendo. Eu já tinha visto você debaixo da figueira. O que é a figueira? É a situação que você está vivendo. Alguma situação de incredulidade que você pode estar vendo. A figueira pode ser o que? O pit stop, onde que Jesus te encontra. Você está andando naquele caminho e geralmente você perde a fé, a incredulidade. É onde você vai se encontrar com Jesus, para que Jesus venha te fortalecer novamente. Ali Jesus vê Natanael e ao vê-lo diz: eu te vi. Não apenas porque fisicamente, mas pela sua honestidade. Ele viu além do seu coração. Além da parte física, ele viu a parte interna de Natanael. E no versículo 47 que diz, né? Olha o que diz no versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, a quem não existe fingimento algum. Jesus que não estava nem vendo ele de perto. Jesus que viu ele de longe, mas viu o íntimo. Conhecia ele como ninguém. Conhecia mais do que o próprio Natanael. E foi ali, naquele momento, debaixo daquela figueira, que Jesus pôde se mostrar e ver. E mostrou para Natanael: eu te vi debaixo daquela figueira. E vi você naquela situação. Natanael era um homem justo, assim como o versículo 47 fala. Um homem que não tem fingimento, um homem que não tem, na minha versão fala o quê? Um homem que não tem dolo. Não tem nenhum problema com ele, fingimento, ele é verdadeiro, ele era fiel. Naquele momento ele experimentou aquela transformação com Jesus. Olha o que fala no 49 e no versículo 50. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, Senhor é o Rei de Israel. E ao que Jesus respondeu: você crê, porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essa. Então ele viu cada um debaixo daquela figueira. Cada um tem a sua árvore, cada um tem o seu ponto. E Jesus vê cada um debaixo daquela figueira. Talvez não seja a incredulidade que eu tenha. Talvez você esteja passando por um problema totalmente diferente de Natanael. Mas Jesus Cristo, nessa hora, ele fala para você: eu vejo você. Eu te vi naquele problema. Naquele quarto que você estava lá de madrugada, triste, solitário, Jesus Cristo vê. Naquele momento do seu trabalho, triste, amargurado, ou no caminho você vindo para cá, ele viu você. Então,
você está sendo visto. Agora nós vamos mudar uma coisa totalmente. Vamos mudar a história. 1 Reis, capítulo 19. Conseguimos conectar João, conseguimos conectar 1 Reis 19. Elias, profeta poderoso, um homem que no capítulo 18, para aqueles que quiserem ler, no capítulo 18 ele tinha derrotado os profetas de Baal completamente. Ele era um homem usado por Deus em todos os sentidos. Uma oração de 1 minuto fez descer fogo do céu e acabou matando todos os profetas de Baal. E no próprio texto ele fala o quê? Que uma palavra foi capaz de desestabilizar Elias. Uma palavra fez esse grande homem de Deus cair. Que foi o quê? Foi a rainha, foi lá e falou. Então vamos ler lá, deixa eu ler em 1 Reis, capítulo 19. Olha lá o que acontece em 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel que tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele, levantou-se para escapar com a vida, e se foi, e vendo a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. E que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, tome agora minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Passou uma palavra para mudar a vida do profeta. Não é assim também na nossa vida? Ele achou aquela árvore, novamente a árvore aparece. Apareceu a figueira, apareceu o zimbro. É uma árvore frondosa, é uma árvore enorme no meio do caminho. Bastou uma palavra de Jezabel e esse homem desabou. Será que assim também não acontece conosco? Acontece. Uma palavra para movimentar a nossa fé de cima para baixo. Ela é capaz de fazer isso. No versículo 4, que nós lemos de 1 Reis, ele fala o que? Ele já não aguenta mais. Ele fala: basta. O Senhor leve logo, me mata logo de uma vez. Eu não sou melhor do que os meus pais. A mesma figura de Natanael e a mesma figura de Elias mostra que é um lugar de sofrimento. É um lugar de sofrimento, de angústia, de decepção. Mesmo debaixo da proteção de Deus, estava sem força. Elias estava abandonado. Ele sendo profeta de Deus, e ele estava sendo abandonado por Deus ali. Mas só que se nós lermos um pouquinho mais para baixo, nós vemos que o anjo do Senhor, ele foi ter com Elias. Ele foi. É o Senhor que viu o sofrimento do teu servo debaixo daquela árvore e foi e socorro aquele servo. Lugar de sofrimento, de fraqueza, é um lugar onde incredulidade e a fé se encontram no mesmo conflito. Então percebe-se que aquele lugar, debaixo da árvore, no meio do caminho, ele desistiu. Muitas das vezes o cristão ele faz isso. Eu faço isso. Você pode, no momento da sua vida cristã, pode fazer isso. De estar no meio do caminho e encostar no acostamento. Andar à margem. Para eles é a árvore. Nós podemos encostar nessa margem do caminho e pensar: onde que está Deus? Onde que está a nossa fé? Começa a ter a incredulidade trabalhando dentro de nós. Ele clama com palavras não com palavras de vencedor, mas com palavras de alguém que quer o quê? Desistir. Queremos desistir. Muitas das vezes nós queremos desistir da vida cristã por achar que nossa vida não está muito boa, nós não temos a relação correta com Deus, a nossa incredulidade começa a falar mais alto. Começamos a não vir mais nas reuniões, não consigo mais orar, começa a incredulidade crescer dentro da pessoa. E ali a pessoa se afasta e começa a dar a margem do caminho. Versículo 6 de 1 Reis 19
Deus envia um anjo para Elias e lhe deu alimento físico e espiritual. Vamos levar o versículo 6. Olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. A mensagem é a mesma. Ele te viu. Jesus, ele nos vê. A mensagem é a mesma. Ele vem socorrer. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele está no caminho. Ele vai ver eu e você, se nós estamos saindo fora do caminho. Ele vai te puxar de volta. Você é filho dele. Você é a herança. Você vem. Você é puxado de volta para esse caminho. Jesus não desiste. Ele quer que nós continuemos nesse caminho. E sabe como somos vistos? Como clamamos? Nós clamamos, nós oramos, nós buscamos e Jesus nos vê. Não é à toa que o clamor chegou ao ouvido do Senhor do povo de Israel quando estava no exílio. Em Êxodo 3, 7 a 14, ele mostra o quê? Que Deus lembrou das promessas que Deus tinha feito para aquele povo. Então é um Deus que se lembra, é um Deus que vê. Então, a diferença de quando nós clamamos, Deus conhece. O clamor estava ali devagar, ninguém aqui. Mas quando o Israel, o povo do Egito, o faraó começou a apertar o povo de Israel, começou a trazer mais trabalho, começou a trazer mais sofrimento, o clamor começou a aumentar de uma tal forma que chegou ao ouvido do Senhor. E não é assim que nós fazemos? Quando nós estamos felizes, quando nós estamos com nossa despensa cheia, quando nós estamos com tudo certo, quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes você clamamos a Deus? Nenhuma vez, mas quando apertamos, quando o inimigo nos aperta, quando a doença chega, quando as decepções da vida chegam, as situações, a primeira coisa que nós fazemos é clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai nos ouvir. Então, Deus se lembra do povo de Israel e Ele o socorre. Aí eu trago assim as duas lições que eu trago para nós dessas duas situações que eu ali lendo achei parecida, tanto a figueira quanto o zimbro. Você percebe que o Natanael está no meio do caminho e senta. Elias faz a mesma coisa, ele senta no meio do caminho. A lição que eu tiro é o seguinte: a árvore simboliza o que? A perda da nossa fé. E é um lugar de sofrimento. Então quando nós viremos incrédulos, nós vamos lá e sentamos na beira do caminho. Comodismo, descrença, tudo isso vai colocando na mesma panela. É um lugar onde a vida nos castiga e nos desmotiva. Então é o nosso pit stop, nós paramos nesse lugar. É o apostamento da nossa vida, né? Costumamos na nossa estrada, tanto eu que eu vivo aí trabalhando por aí de motorista, tem uns acostamentos para o nosso descanso. Na nossa vida cristã, muitas das vezes caímos, nós deixamos baixar a guarda, é o pit stop da nossa vida, é a árvore que nós encostamos. É lá que nós encontramos Jesus. Muitas das vezes nós caminhamos a vida inteira e sabemos que Cristo está na frente, mas ali, realmente, ali naquele problema, naquela situação que aconteceu, os nossos olhos são abertos e nós conseguimos ver Jesus com uma maior clareza. É naquele problema, eu falo, nossa, eu consegui ver Jesus nessa situação. Então é ali que nós conseguimos ver Jesus. Um texto conhecido, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Então nós precisamos andar nele. Mas e a árvore é um ponto de perda da nossa fé. Nós estamos nesse caminho. Quando nós entramos para o acostamento da nossa vida, nós perdemos a fé. Jesus continua no caminho. Ele te puxa de volta. Então, nós mantemos, os momentos de maior fraqueza que ele vê. Ele viu quem? Ele viu Natanael, ele viu Elias e ele vê cada um de vocês. Então, Jesus Cristo, ele vê cada um de nós nas situações. O terceiro item que eu falo é o que? Não parar no caminho.
Nós precisamos entender que nós não podemos parar jamais no caminho. Jesus Cristo ele vai andando devagarzinho e nós vamos atrás, seguindo os seus passos. Então precisamos o quê? Entender que as dificuldades virão. Nós precisamos continuar nesse caminho. Se paramos e você se sentir desanimado como Elias debaixo da árvore, lembre-se que ele vai te socorrer. Jesus Cristo ele te socorre, mesmo nas maiores situações, nas piores dificuldades que você tem. Jesus Cristo vai socorrer você. Ele te vê, ele viu você. Então ele te encoraja. Olha o que fala lá, voltando, Mateus, lá no capítulo 1 de João, no versículo 50. Para nós encerrarmos. Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Então, a bênção para aquele que continua no caminho. É só benefício. Benefícios que Cristo nos dá. A sua palavra, a sua presença, o seu reino. Então, Cristo ele nos dá benefícios importantes para aquele que permanece no seu caminho. Então, a incredulidade e a fraqueza fazem parte da vida do cristão. Então, não adianta você falar que você é cristão e você não vai sofrer. Isso é diferente. O mundo aí fora vai falar para você, pare de sofrer. Não. A vida com Cristo é o contrário. Você vai sofrer todos os dias, até quando Jesus Cristo voltar. Então, você tem que ter essa ciência, essa consciência de que Jesus é o caminho e que esse tipo de adversidade vai acontecer na sua vida. Então você tem que ter ciência disso. A boa notícia que eu dei é o quê? O mesmo debaixo da figueira ou da árvore, naquele seu maior momento de fraqueza, Jesus olha para você e fala: eu vi você, eu olhei você, eu estou aqui para te socorrer. Então ele vai te restaurar, vai te guiar, vai te transformar e te mostrar que Jesus Cristo, ele é o caminho. Amém? Que essa semana nós podemos parar para pensar se nós estamos no caminho ou se nós estamos debaixo dessa árvore de incredulidade, dessa árvore que Jesus mostra. Jesus está com você. Não importa se você ir dar margem no caminho. Que essa semana seja uma semana vitoriosa para cada um de nós, que ela venha transformar, essa palavra venha transformar as nossas vidas por completo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, nos mostrou que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas incredulidades. Ainda somos muito incrédulos, Senhor. Nós conhecemos o Senhor, mas nós não cremos naquilo que o Senhor faz. Pedimos que o Senhor venha ajudar na nossa incredulidade, a confiar mais em Ti, a crer mais na Tua palavra, nos Teus mandamentos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha nos transformar e nos mostrar que o Senhor nos vê todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu louvo e agradeço. Amém.